trás da diversão e das ondas, há uma verdade mortal. Momentos de alegria se transformaram em pesadelos. Estas 5 histórias assustadoras revelam as chocantes falhas por trás das tragédias em parques aquáticos. Foi 7 de agosto de 2016. Um dia destinado à diversão em família se transformou em uma tragédia inimaginável no Schlitterbahn Water Park, em Kansas City. A família Schwab, residentes de Kansas, havia visitado o parque para o Dia dos Funcionários Eleitos, quando funcionários públicos e suas famílias receberam entrada gratuita. Michelle e Scott Schwab, junto com seus 4 filhos, estavam empolgados para passar o dia aproveitando os brinquedos aquáticos. Mas foi seu filho de 10 anos, Caleb, quem estava mais ansioso. Mal sabiam eles que esse dia terminaria em uma perda devastadora. Caleb, o segundo dos 4 filhos dos Schwab, sempre foi cheio de energia e curiosidade. Os pais dele, especialmente o pai, o deputado estadual do Kansas Scott Schwab, estavam ansiosos para proporcionar aos filhos um dia de verão memorável. Caleb, com seu irmão mais velho Nathan, decidiu-se pela atração mais emocionante do parque, o tobogã aquático Verrückt. Com 168 pés de altura, Verrückt detinha o título de toboágua mais alto do mundo, uma façanha de engenharia que cativou os buscadores de adrenalina desde sua inauguração. O passeio não tinha restrições de idade, e Caleb, com apenas 10 anos, foi autorizado a participar, apesar de sua pequena estatura. Ele e Nathan subiram os 264 degraus até o topo do Verrückt, juntando-se à fila de ávidos participantes. Caleb, pesando apenas 73 libras, sentou-se no assento da frente de um bote inflável para 3 pessoas, com 2 mulheres sentadas atrás dele. Nathan já havia completado o passeio e esperava por seu irmão mais novo na parte inferior, sem saber que uma tragédia estava prestes a acontecer. Quando a jangada de Caleb desceu o escorregador, tudo parecia normal, até que a jangada decolou sobre a segunda colina. A distribuição de peso, combinada com a alta velocidade do passeio, fez com que a jangada se levantasse da superfície do escorregador. Caleb foi jogado com força na rede de segurança, onde bateu em um poste de metal. O impacto foi fatal. Ele sofreu ferimentos catastróficos no local. Testemunhas abaixo assistiram horrorizadas enquanto a jangada, junto com o corpo sem vida de Caleb, completava sua descida. Nathan, com apenas 12 anos, viu o acidente horrível se desenrolar à sua frente. Ele gritou de terror, sua voz se elevando acima do caos. Ele voou do Verrückt. Ele voou do Verrückt. A mãe deles, Michelle, correu para alcançar Caleb, mas os espectadores a seguraram, temendo que a visão devastadora fosse demais para ela suportar. Havia um cavalheiro que não me permitia chegar perto o suficiente para ver o que estava acontecendo, recordou Michelle mais tarde. Ele continuava dizendo, confie em mim, você não quer ir mais longe. Enquanto isso, Scott Schwab perguntava repetidamente, sem acreditar, se seu filho estava realmente morto, lutando com uma perda repentina e avassaladora. As consequências da morte de Caleb mergulharam a família em tristeza e incredulidade. Nos dias que se seguiram, uma investigação sobre as circunstâncias em torno do incidente revelou falhas de segurança chocantes. Verrückt, embora um espetáculo para os espectadores, já tinha preocupações de segurança bem antes do trágico passeio de Caleb. O design e a construção do escorregador foram realizados por indivíduos sem qualquer formação em engenharia. Em vez disso, eles confiaram em métodos de tentativa e erro, uma aposta perigosa para um brinquedo de tal magnitude. Investigações posteriores revelaram que o peso leve de Caleb na frente da jangada contribuiu para o desastre, pois criou um desequilíbrio. Esta não foi a primeira vez que o bote B, o bote específico que Caleb estava, foi lançado no ar. Na verdade, ele já tinha um histórico de velocidade anormalmente rápida e decolar do escorregador, mas nenhuma mudança significativa foi feita para corrigir o problema. Ainda mais preocupante era o uso inadequado dos cintos de segurança de velcro, que, segundo relatos, se soltaram em passeios anteriores. A falta de precauções básicas de segurança contribuiu diretamente para a morte de Caleb. Em 2017, a família Schwab fez um acordo com a Schlitterbahn e outras partes envolvidas por aproximadamente $20 milhões. O toboágua Verrückt foi desmontado, e Schlitterbahn Kansas City fechou permanentemente em 2018. A morte de Caleb não foi apenas um acidente isolado, mas uma tragédia evitável causada por negligência e falhas de segurança, marcando para sempre um dia que deveria ter sido de risadas e alegria. Foi 8 de julho. Um dia de verão ensolarado no Action Park em Vernon, Nova Jersey, tornou-se trágico quando George Larson Jr., de 19 anos, embarcou em aquele que seria seu último passeio. O Alpine Slide, uma das atrações mais populares do parque, estava prestes a fazer sua primeira vítima, mudando para sempre o legado de um lugar que mais tarde se tornaria conhecido como Class Action Park, por seus numerosos acidentes e processos judiciais. George era um típico adolescente, aproveitando um dia no famoso parque de diversões situado nas montanhas do norte de Nova Jersey. O Action Park havia sido inaugurado apenas 2 anos antes, em 1978, rapidamente ganhando popularidade por suas atrações radicais que desafiavam os limites da segurança.
O Alpine Slide era uma das atrações principais do parque, uma pista de concreto e fibra de vidro de 820 metros de comprimento que serpenteava a montanha abaixo, onde os visitantes desciam em pequenos trenós de plástico equipados com um simples freio de mão. Ao contrário dos toboáguas modernos com seus recursos de segurança cuidadosamente projetados, o Alpine Slide era primitivo em comparação. A pista era feita de concreto, fibra de vidro e amianto, materiais que causariam abrasões graves se um piloto caísse do seu trenó. A única proteção que os pilotos tinham era um pequeno freio de mão que muitas vezes não funcionava, deixando-os com uma escolha aterrorizante: correr o risco de ir rápido demais e voar para fora da pista, ou frear com muita força e ser atingido por trás por outro piloto. Naquele dia fatídico, George subiu em seu trenó no topo da montanha, provavelmente sentindo a mesma mistura de empolgação e apreensão que a maioria dos pilotos experimentava. O Alpine Slide oferecia uma descida emocionante com curvas acentuadas e quedas íngremes. Quando ele se impulsionou e começou sua jornada montanha abaixo, tudo parecia normal no início. Outros frequentadores do parque estavam aproveitando o dia, alheios ao fato de que estavam prestes a presenciar um acidente horrível. Enquanto George navegava em uma seção particularmente complicada da pista, algo deu muito errado. De acordo com as testemunhas, seu trenó de repente saiu dos trilhos em uma curva. O impulso o carregou para fora do canal de concreto, lançando-o pelo ar. Num piscar de olhos, a cabeça de George atingiu violentamente uma grande pedra ao lado da pista. O impacto foi catastrófico. Funcionários do parque correram para a cena, encontrando George inconsciente e gravemente ferido. Os serviços de emergência foram chamados e ele foi rapidamente transportado para um hospital próximo. Durante 8 dias, George lutou por sua vida no hospital, mas os ferimentos na cabeça eram graves demais. Em 16 de julho de 1980, George Larson Jr. sucumbiu aos seus ferimentos, tornando-se a primeira fatalidade registrada no Action Park. A investigação que se seguiu revelou detalhes preocupantes sobre o histórico de segurança do Alpine Slide. Ex-funcionários admitiram mais tarde que acidentes no escorregador eram tão comuns que o parque comprou uma ambulância adicional especificamente para transportar os feridos para o hospital. Em dias movimentados, não era incomum que o escorregador causasse dezenas de ferimentos, variando de arranhões e contusões a ossos quebrados e concussões. O que tornou a morte de George ainda mais trágica foi o quão evitável ela era. O tobogã alpino foi afetado por falhas de design desde o início. A pista se deteriorou rapidamente com o uso intenso, desenvolvendo rachaduras e lacunas que poderiam prender os pequenos trenós e lançar os pilotos para fora. Os freios de mão eram notoriamente pouco confiáveis, muitas vezes falhando completamente e deixando os ciclistas sem nenhuma maneira de controlar sua velocidade. Apesar desses problemas conhecidos, o parque continuou a operar a atração com modificações mínimas. A família de George ficou devastada com sua morte. Seus pais tiveram que lidar não apenas com a perda de seu filho, mas também com o conhecimento de que sua morte resultou de negligência e corte de custos. O proprietário do parque, Gene Mulvihill, era conhecido por sua atitude despreocupada em relação às normas de segurança, frequentemente as contornando completamente ao criar sua própria companhia de seguros para garantir a responsabilidade do parque. Após a morte de George, o Action Park fez apenas pequenos ajustes no Alpine Slide. O brinquedo continuou a funcionar por anos, causando inúmeras lesões antes de finalmente ser fechado no final dos anos 1990. Notavelmente, nenhuma acusação criminal foi feita contra a administração do parque, apesar das claras violações de segurança que levaram à morte de George. O trágico acidente de George Larson Jr. marcou o início do legado sombrio do Action Park. Ao longo dos anos, mais 5 pessoas morreriam no parque, ganhando apelidos como Parque de Tração e Parque de Acidentes entre os locais. O Alpine Slide, por si só, seria responsável por milhares de ferimentos durante sua operação. Hoje, a história de George serve como um lembrete sóbrio das consequências quando os parques de diversão priorizam emoções sobre segurança. Sua morte, aos 19 anos, interrompeu uma vida cheia de promessas e potencial. Embora o Action Park tenha sido fechado e reaberto sob nova administração com padrões de segurança modernos, a memória de George Larson Jr. e sua trágica última descida no Alpine Slide permanece um capítulo assombroso na história infame do parque. Uma vida jovem perdida desnecessariamente devido à negligência e à busca por entretenimento extremo. Era 2 de junho de 1997. Queen Bigelotti era uma jovem brilhante e ambiciosa a poucos dias de sua formatura do ensino médio. Naquele dia, Quimby e seus colegas do último ano da Napa High School estavam visitando o Waterworld USA, um parque aquático em Concord, Califórnia, quando o inimaginável aconteceu, mudando para sempre a vida dos adolescentes. Aos 18 anos, Queen Bigelotti era uma estudante exemplar conhecida por sua personalidade vivaz, sua participação no clube de simulação de julgamento da escola e sua dedicação à excelência acadêmica.
Como muitos de seus colegas, Quimby estava animada para celebrar os últimos dias do ensino médio com seus amigos antes de embarcar no próximo capítulo de sua vida. Aquele dia em Waterworld fazia parte da tradicional viagem dos alunos do último ano, um evento há muito esperado e cheio de expectativa. Ela e seus colegas de classe, junto com os acompanhantes, haviam embarcado nos ônibus logo cedo naquela manhã, ansiosos para criar memórias antes da formatura, que estava a poucos dias de acontecer. Waterworld, USA, agora conhecido como Six Flags Hurricane Harbor Concord, era um parque aquático relativamente novo, tendo sido inaugurado apenas 2 anos antes. O parque era conhecido por seus escorregadores imponentes e atrações aquáticas emocionantes, e os alunos da Napa High o escolheram especificamente pela emoção que prometia. Entre as suas muitas atrações, o Banzai Pipeline se destacou, um toboágua alto e ao ar livre que se tornou icônico por suas quedas íngremes e curvas rápidas. Com a empolgação do dia, também veio uma tradição. Por anos, os alunos do último ano da Napa High tinham entupido os toboáguas em sua viagem anual, uma prática na qual grupos de estudantes enchiam os escorregadores e desciam em grande número, desafiando as regras de segurança em busca de diversão. Era um ritual conhecido, e a turma de formandos deste ano tinha grandes planos. Rumores entre os alunos sugeriam que mais de 70 deles queriam participar de entupir o Banzai Pipeline. Mesmo sendo uma façanha arriscada, a maioria estava ansiosa para participar, buscando terminar o último ano com chave de ouro. À medida que o dia chegava ao fim, o parque anunciou pelos alto-falantes que era hora do grupo Napa High voltar para seus ônibus. Em vez de sair, dezenas de estudantes correram para o Banzai Pipeline. Quimby, como muitos de seus amigos, estava entre eles. Junto com 32 outros estudantes, ela subiu até o topo do escorregador, onde um salva-vidas estava posicionado para garantir a segurança. No entanto, o grupo empurrou o salva-vidas, determinado a executar seu plano. A salva-vidas assoprou seu apito e gritou, mas já era tarde demais. 33 alunos subiram no escorregador ao mesmo tempo. Momentos depois, ocorreu um desastre. O peso dos estudantes foi demais para a estrutura do escorregador e ela começou a ceder. A fibra de vidro rachou sob a pressão e, em questão de segundos, a seção do escorregador que suportava a maioria dos estudantes desabou. Os adolescentes foram lançados 12 metros ao chão abaixo, alguns atingindo as vigas de suporte de madeira no caminho. O caos se instalou. Os frequentadores do parque assistiram horrorizados enquanto corpos caíam do céu. Alguns aterrissaram no concreto, outros em águas rasas, arbustos ou uns contra os outros. Alguns foram mais afortunados do que outros. Muitos sofreram ossos quebrados e lesões internas, mas um estudante não sobreviveria. Quimby Guilloty, a brilhante e promissora jovem de 18 anos de idade, sofreu ferimentos catastróficos na cabeça e no peito após atingir uma viga de suporte. Apesar dos esforços para salvá-la, ela morreu devido aos ferimentos 45 minutos após o acidente. Os outros alunos feridos foram levados rapidamente para hospitais próximos, e muitos se recuperariam. Mas a morte de Quimby deixou uma marca em seus colegas e na comunidade. A cerimônia de formatura da Napa High School, realizada apenas 10 dias após o acidente, foi um evento sombrio. Alguns estudantes compareceram em cadeiras de rodas, enquanto socorristas e equipe médica foram convidados para honrar as vidas afetadas pela tragédia. Mas Quimby Guilloty não estava lá para se formar. Seguiram-se processos judiciais, incluindo uma ação de morte por negligência movida pelo pai de Quimby, Larry Guilloty, que buscava justiça pela perda de sua filha. No final, a família Quimby aceitou um acordo de $1.700.000, o maior de todos os acordos relacionados ao acidente. A Napa High School também estabeleceu a Assembleia de Bolsas de Estudo Memorial Quimby Guilloty para fornecer ajuda financeira e orientação aos futuros estudantes. A tragédia no Waterworld, USA, levou a mudanças significativas nas regulamentações de segurança de parques aquáticos em todo o país. O Banzai Pipeline foi fechado permanentemente, e parques em todo o país implementaram limites de capacidade mais rigorosos e uma aplicação mais rigorosa das regras de segurança. A prática de bloquear escorregadores, antes vista como uma brincadeira inofensiva de formandos, foi reconhecida pelo risco mortal que realmente representava. Para a turma de 1997 da Napa High School, o que deveria ter sido uma celebração alegre de suas conquistas, se tornou uma tragédia que mudou suas vidas. A cadeira vazia na formatura, destinada a Quimby, serviu como um lembrete claro de como a vida pode mudar rapidamente. Seus colegas de classe, que planejavam embarcar juntos em suas vidas adultas, encontraram-se lidando com o luto, a culpa dos sobreviventes e a dura realidade de que as ações têm consequências. Hoje, mais de 2 décadas depois, a memória de Quimby Guilloty vive através da bolsa de estudos em seu nome e no coração daqueles que a conheceram. Sua morte trágica é um lembrete sóbrio da importância das regulamentações de segurança e do custo devastador quando são ignoradas. O que começou como um dia de celebração terminou em desilusão. Uma vida jovem promissora interrompida na busca de uma última emoção no ensino médio.
Era 24 de julho de 1982, um dia de verão escaldante no Action Park, em Vernon, New Jersey, que se tornou fatal para George Lopez, de 15 anos. O adolescente veio ao infame parque de diversões com amigos, ansioso para se refrescar e aproveitar as várias atrações aquáticas. Em vez disso, ele se tornaria a primeira vítima do que os funcionários mais tarde apelidariam sombriamente de piscina mortal, a notoriamente perigosa piscina de ondas do Action Park. O Action Park foi inaugurado apenas 4 anos antes, em 1978, e rapidamente ganhou a reputação por suas atrações extremas e padrões de segurança frouxos. O parque foi idealizado por Eugene Mulvihill, um empresário que acreditava em dar liberdade aos buscadores de adrenalina, muitas vezes às custas das precauções básicas de segurança. Entre as muitas atrações do parque estava a piscina de ondas, uma piscina de 100 pés de largura por 250 pés de comprimento, que podia acomodar até 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Ao contrário das piscinas de ondas típicas, a versão do Action Park era particularmente perigosa. A piscina chegava a uma profundidade de 8 pés e gerava ondas de até 3 pés de altura, usando potentes bombas de ar pressurizado. Estas não eram ondas suaves e constantes, mas sim surtos poderosos e caóticos que podiam facilmente sobrecarregar até mesmo nadadores experientes. Adicionando ao perigo, o fundo da piscina foi pintado de azul, dificultando para os salva-vidas avistar nadadores em perigo. Naquela tarde de sábado, a piscina de ondas estava operando quase na capacidade máxima. Centenas de visitantes lotavam a água, criando uma cena caótica que tornava quase impossível para os salva-vidas monitorar todos de forma eficaz. Apesar da afirmação do parque de ter até 12 salva-vidas de plantão, ex-funcionários revelariam mais tarde que muitos estavam mal treinados e sobrecarregados, às vezes realizando até 30 resgates por dia. Quando as ondas poderosas começaram a agitar a água, George se viu na parte mais funda da piscina. Se ele foi para lá intencionalmente ou empurrado pela multidão, não está claro. O que se sabe é que, em algum momento, George começou a ter dificuldades. Na água lotada e agitada, seu sofrimento passou despercebido tanto pelos salva-vidas quanto pelos outros nadadores. Quando alguém percebeu que George havia sumido, já era tarde demais. Os salva-vidas finalmente o avistaram submerso na parte funda e o tiraram da água. Tentativas frenéticas de ressuscitação começaram imediatamente. Mas apesar desses esforços, George Lopez foi declarado morto no local por afogamento. A tragédia enviou ondas de choque através da comunidade local. George foi descrito por amigos e familiares como um adolescente gentil e energético, com toda a vida pela frente. Os pais dele ficaram arrasados, tentando entender como seu filho poderia ter se afogado em uma atração supervisionada. Após a morte de George, o Action Park fez mudanças mínimas na operação da piscina de ondas. O parque adicionou mais salva-vidas e implementou algumas medidas de segurança adicionais, mas os perigos fundamentais permaneceram. Notavelmente, a piscina de ondas continuou a operar, e o parque não enfrentou consequências legais significativas. O que tornou a morte de George Lopez ainda mais trágica foi que não foi suficiente para provocar mudanças significativas. Apesar deste claro sinal de alerta, a piscina de ondas do Action Park tiraria mais 2 vidas nos anos que se seguiram. Em agosto de 1984, o jovem de 20 anos Donald DePass se afogou na mesma piscina, e em 1987, Gregory Grandchamps, de 18 anos, tornou-se a terceira vítima. A resposta do Action Park a esses incidentes seguiu um padrão perturbador. O parque fazia pequenas mudanças, o suficiente para atender aos requisitos básicos, mas nunca abordava as falhas fundamentais de design que tornavam a piscina de ondas inerentemente perigosa. O dono do parque criou sua própria companhia de seguros para cobrir a responsabilidade do parque, protegendo-se efetivamente das consequências financeiras de acidentes e mortes. A morte de George Lopez em 1982 marcou o início do capítulo mais sombrio do Action Park. Ao longo de seus 18 anos de operação, pelo menos 6 pessoas morreriam no parque, ganhando apelidos como Class Action Park e Traction Park, entre os locais que conheciam bem seus perigos. Hoje, George Lopez é lembrado como a primeira vítima de um parque que priorizava emoções extremas em detrimento da segurança básica. Sua morte aos apenas 15 anos serve como um lembrete sóbrio das consequências quando parques de diversões operam sem a supervisão adequada. Uma jovem vida perdida desnecessariamente devido à negligência e à busca por lucro. Era 27 de junho de 1999. Era um dia quente de verão no parque temático Great America da Paramount, em Santa Clara, Califórnia. Danielle Gentile, de 7 anos, estava curtindo um dia de diversão com sua família, empolgada para experimentar as atrações aquáticas emocionantes que o parque tinha a oferecer. Mal sabia alguém que esse passeio familiar comum terminaria em uma tragédia inimaginável que mudaria para sempre os regulamentos de segurança de piscinas em todo o Brasil. Danielle, uma aluna vibrante e enérgica do 2º ano de Millbrae, Califórnia, estava ansiosa por essa viagem há semanas.
Com seu sorriso brilhante e espírito brincalhão, ela fez o caminho pelo parque com seus pais e irmãos, chegando eventualmente à atração aquática Whirlwind Rapids, na área Splash Zone do parque. O Whirlwind Rapids era um passeio aquático circular onde os visitantes sentavam em boias e giravam ao redor de uma grande piscina antes de serem direcionados a uma piscina de chegada na parte inferior. Era uma atração popular, especialmente nos dias quentes de verão, e a fila estava cheia de crianças empolgadas e suas famílias. Quando finalmente chegou a vez de Danielle, ela entrou em sua boia e começou a emocionante descida. Ela riu enquanto girava através das corredeiras, a água fresca proporcionando alívio do calor do verão. Mas ao chegar à piscina de contenção no final do passeio, algo deu terrivelmente errado. Testemunhas relataram ter visto a boia de Danielle virar quando ela entrou na piscina de contenção. Num instante, a jovem garota foi submersa na água. O que aconteceu a seguir assombraria sua família e outros frequentadores do parque por anos. Sob a superfície da piscina estava um ralo de sucção poderoso com uma tampa de segurança faltando. Enquanto Danielle lutava debaixo d'água, seu braço foi subitamente preso em um dreno sem tampa. A força de sucção, estimada em centenas de libras de pressão, tornou impossível para a criança de 50 libras se libertar. Frequentadores do parque rapidamente notaram a boia virada e alertaram os salva-vidas próximos. Uma tentativa frenética de resgate começou enquanto funcionários e transeuntes tentavam desesperadamente tirar Danielle da poderosa sucção. Apesar de seus esforços, eles não conseguiam quebrar o selo de vácuo criado pelo dreno. Demorou quase 5 minutos para que os trabalhadores de manutenção pudessem desligar o sistema de bombas. Até então, Danielle já estava submersa há tempo demais. Os socorristas realizaram a reanimação cardiopulmonar e a levaram rapidamente para um hospital próximo, mas o dano foi irreversível. Danielle Gentile foi declarada morta por afogamento. A investigação que se seguiu revelou uma negligência perturbadora. O dreno de 12 polegadas estava funcionando sem a necessária tampa de segurança, criando uma armadilha de sucção mortal. Registros de manutenção do parque mostraram que a tampa tinha sido removida durante a limpeza rotineira e nunca foi devidamente recolocada. Ainda mais perturbador, nenhum sistema secundário anti-atrapalhamento estava em funcionamento, um recurso básico de segurança que poderia ter evitado essa tragédia. A morte de Danielle causou um grande impacto na indústria de parques de diversões e levou a mudanças significativas na segurança de atrações aquáticas. Seus pais, devastados pela perda, transformaram sua dor em ativismo. Os esforços deles, junto a casos trágicos semelhantes, eventualmente contribuíram para a promulgação da Lei de Segurança para Piscinas e Spas Virginia Graham Baker em 2007, que exigia tampas de ralo anti-aprisionamento e outras medidas de segurança em piscinas e spas públicos nos Estados Unidos. Hoje, a história de Danielle serve como um lembrete sóbrio dos perigos ocultos que podem espreitar em atrações aquáticas. O que começou como um dia de verão despreocupado terminou em uma tragédia impensável que poderia ter sido evitada com protocolos de segurança adequados e manutenção. Seu legado vive nos padrões de segurança melhorados que agora protegem inúmeras crianças de sofrerem um destino semelhante. Essas tragédias levaram a uma mudança real, regras mais rigorosas, melhor segurança e lições difíceis. Atrás de cada medida está uma vida perdida. Não perca nosso próximo vídeo para mais histórias que moldaram o mundo.